Vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu, pela alegria que invadiu os nossos corações, de estarmos em comunhão durante esses dias, aprendendo sobre dois homens tão marcantes e importantes que a Tua palavra nos ensina e nos traz, sobre a vida de Moisés e sobre a vida de Josué. O Velho Testamento, ele tem uma importância muito grande para as nossas vidas, porque eles remetem a Cristo. Um não fica sem o outro. O Velho Testamento não pode ficar sem o Novo e nem o Novo ao Velho, porque todas estas obras falam de Ti, Jesus. E é por isso que nós Te louvamos e Te exaltamos. Também pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada irmão que aqui está e que tudo seja feito para a glória do Teu nome. Amém. Velho Testamento, Novo Testamento, tudo fala sobre Jesus. Desde Gênesis até o último livro do Apocalipse. É Jesus. Isso é maravilhoso. Então, para aquele que procura dizer que não dá para usar o Velho Testamento, sim. Você usa ele porque ele serve de referência para te dar uma série de lições e, acima de tudo, apresentar o Redentor. Bem, na aula de hoje nós vamos concluir todo o nosso conteúdo e na aula que vem, então, nós faremos prova. Você deva vir com todas as apostilas preenchidas e quem vai olhar a sua apostila é você mesmo, tá? Teu irmão, na hora vamos lançar a prova, você faz a prova. Depois de concluída a prova, nós vamos trocar as provas na sala, como já é de costume. E um já corrige a prova do outro, já dá a nota final e já faz aquela perguntinha. E então, você fez os exercícios? Eu fiz. E então, você leu Êxodo? Você leu Josué? Li. Tampa, só marca e assim vai, né? É muito simples, tá, meu irmão? Então não tem segredo. Venha preparado. Nesta aula de hoje eu não tenho como não falar sobre esse momento marcante e importante que eu acabei deixando passar por falta de tempo na aula anterior, que foi o último momento em que Moisés esteve se relacionando com Deus, que está registrado no livro de Deuteronômio, no último capítulo. Naquele momento que efetivamente Josué recebe o bastão de Moisés, a morte de Moisés. Sobre a morte de Moisés, nós temos um texto fantástico, maravilhoso. A palavra de Deus, na sua essência, ela é autossuficiente para você entender o que Deus fez. Olha que coisa mais linda, ó. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade e Adã, e toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés. Ou seja, do lugar onde ele estava, ele viu o extremo norte, ele viu as laterais, com o Jordão passando no meio, ele viu tudo que Deus havia prometido para o seu povo. Toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb e toda a região que vai do Vale de Jericó à cidade das Palmeiras. Alusão ao meu amigo aqui, que virou cliente ontem à noite. Até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. E olha que final, olha o final. Permiti que você visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele morreu com 120 anos. No início, nós dividimos ele em 3 etapas de 40 anos.
A primeira etapa de 40 anos é quando ele vivia no Egito e ele pensava que era. Depois, mais 40 anos, ele viveu em Midian junto com o sogro Jetro, que ele passou a aprender de fato quem ele poderia ser. E depois, nesses últimos 40 anos, conduzindo o povo, ele passou um período sendo aquilo que Deus queria que ele fosse. Então, a vida de Moisés fica muito clara essa divisão. Moisés foi dado o privilégio de contemplar toda a terra antes de morrer. Ele viu tudo, mas não pôde entrar. Chegou perto, mas não desfrutou de nenhuma das riquezas e privilégios. Isso aconteceu, infelizmente, naquele episódio que nós relatamos sobre as águas de Meribá, que ele havia recebido uma determinação de Deus para falar e a água verteria da pedra. E ele não falou, ele bateu 2 vezes. E Deus então disse, aí não vai dar, Moisés. Em virtude disso, ele, o irmão dele, o Arão, também não puderam entrar na terra prometida. Tá? Apenas Calebe e Josué. Eduardo, esse fato aí é uma conclusão ou está bem claro na Bíblia? Aqui está claro na Bíblia. Agora eu vou lhe mostrar um detalhe complementar que eu separei, porque existe uma certa confusão que nós não vamos... Não. Tá aqui, ó. Vem cá. Aqui nós estamos na Nova Igreja Batista. E aqui nós vamos no memorial de Moisés. Aqui é o Monte Nebo. Conforme nós vamos nos aproximando, ó, aqui é o Monte Nebo, o lugar aonde Moisés subiu. Foi construído neste lugar, ó, vou voltar um pouquinho para você ter uma noção do lugar que ele está. Ó. Aqui você tem uma noção mais interessante, ó, porque uma boa parte dos mapas que nós mostraremos e que você já viu muito nas suas Bíblias, sempre tem este trecho. Aqui está o Mar da Galileia, aqui é o Rio Jordão, aqui é o Mar Morto, tá? E aqui é a divisão. Esta é a região que Deus deu ao seu povo. Então, Moisés, daqui ele conseguiu enxergar toda esta região conforme foi acontecendo as divisões das terras. A Bíblia diz que ele morreu, mas não foi encontrado o seu corpo. Nós não vamos entrar no mérito, porque sobre um texto que registra-se no livro de Judas, lá no verso 9, que fala que os anjos disputaram pelo corpo de Moisés. E nós não vamos entrar no mérito quando Jesus está num determinado momento, ele chama para conversar algumas pessoas que aparecem no momento prestes à sua crucificação, e lá aparece Elias e quem mais? E o próprio Elias e Moisés. Então nós não vamos entrar no mérito, porque só aí a gente ficaria muito tempo e nós não temos um fim. Existe uma vertente que fala que ele... uma vertente, alguns pensadores que falam que ele ressuscitou, outros falam que não, outros falam que era o Espírito, enfim. Para nós isso não vai influenciar muita coisa, o que importa é que um dia vamos ver face a face o Senhor Jesus. Mas o que eu quis era dar esta percepção mais clara do lugar aonde Moisés viu. E aí, claro, foi construído este memorial, existe, você pode olhar depois no Google, você vai encontrar bem de pertinho este memorial aqui. E aí a gente vai passeando por dentro do memorial. Existem muitas coisas aqui dentro interessantes para a gente ver. Mas o tempo não nos permite, tá? Vou colocar bem aqui no comecinho.
Olha só. Então, foi construído este memorial em referência ao túmulo de Moisés. Com isso, nós encerramos essas informações. Monte Nebo, guardem bem. Moisés, conforme o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, o monte onde ele esteve é o Monte Nebo. Monte Nebo. Monte Nebo. Tá? É importante, pastor. É Monte Nebo, tá? Então vamos continuar falando dele, Josué. Josué, nós falamos que começa no capítulo 1 com uma história marcante, linda, e hoje nós encerramos com uma história mais linda ainda, capítulo 23, capítulo 24 da vida de Josué. É algo assim que nos encoraja, você se enche da graça de Deus ao ver tudo que ele fez e a forma como Deus agiu na vida dele é impressionante. E agora, nós temos que falar de alguns fatos importantes. Então, nós vamos, de forma rápida, passar pelo capítulo 10, por exemplo. O capítulo 10 é um capítulo muito conhecido, porque traz aqui duas situações importantes e dois milagres importantes. E dois baitas milagres importantes. Primeiro, é óbvio que quando Josué começou a entrar na terra prometida, e Deus havia dito, Josué, você vai sacar o povo que existe ali de forma gradativa. Você não vai ganhar todo o território de uma única vez. Então ele começou a guerrear. E ele começou, logo que ele cruzou o Jordão, ele começou guerreando com os reis do sul, depois ele teve guerra com os reis do norte e assim sucessivamente. Mas num determinado momento, nesse capítulo 10 nós vamos ver detalhes, houve uma chuva de granizo. E a Bíblia diz que esta chuva de granizo matou mais os inimigos do que a própria espada de Josué. Eram pedras gigantes que foram arremessadas do céu durante a batalha e que caíam sobre todo o povo inimigo. E nós vamos ver um vídeo falando sobre isso. Além disso, tem aqui esse texto no versículo 13, um momento histórico, que é quando a Bíblia relata que o sol parou. Só sobre esse versículo nós poderíamos ficar falando horas sobre ele, porque existem inúmeras vertentes sobre isso. Uns falam que apenas o sol parou, outros falam que o sol e a lua parou, outros provam, alguns estudiosos provam que o universo todo parou, baseado naquele processo que nós aprendemos de translação e rotação. E é claro, quem registrou, o próprio Josué que registra os fatos, ele precisava de tempo para terminar de guerrear e vencer os inimigos. E então o dia estava se pondo, ele ora e fala, Senhor, para esse sol. Então, de fato, pode ser que a terra parou. Porque, obviamente, a terra está girando, a terra parou. E aí, meu irmão, para nós, nesse aspecto, agora, não vai fazer muita diferença. Pode ter sido um fenômeno que nós conhecemos como quando o Sol e a Lua se cruzam, um eclipse. Pode ter sido diversas situações. E quando você começa a estudar, cada uma destas vertentes são defendidas a ferro e fogo. Você começa a ouvir alguns teólogos que falam sobre o universo, que ele então parou. Você fala assim, é isso que aconteceu mesmo, porque ele te dá inúmeras evidências. O fato é que parou. O fato é que o dia se estendeu por um período maior e com isso Josué sacou e conseguiu vencer a todos os inimigos.
Nós estávamos falando que ele começou guerreando com Jericó, depois ele teve a batalha de Ai, depois ele teve uma conversa com os gibeonitas, que se infiltraram no meio do povo, e aqui ele também continua guerreando, tá? Então, capítulo 10 traz exatamente isso, o longo dia de Josué, tá? Para se acreditar nessa história, para se acreditar no sol, para se acreditar que os granizos foram arremessados, precisamos disso, ó. É fé, mais fé e muita fé. Temos que ter fé mesmo, temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus e é assim que aconteceu. Eu trouxe aqui um vídeo, eu achei muito oportuno, porque aí você tem uma noção dessas pedras de granizo, estão lá para ver, e aí foi a Record fazer essa matéria, quer dizer, o que nos dá uma veracidade maior, enfim, afinal de contas, ela usou justamente naquele período que ela estava divulgando os 10 mandamentos, a novela dela, então a repórter é conhecidíssima, né? Então não tem o que falar. Vamos para frente. Aí nós vamos falar de uma pessoa muito importante também, que é Caleb. Caleb, nós estamos entrando no capítulo 14, e existe no capítulo 14 um momento único. Se você for ver na nova tradução da linguagem de hoje, você chora. Caleb chega para Josué e fala assim: Josué, eu tinha 40 anos de idade quando eu saí com Moisés, lá do Egito. E lá naquela época eu disse para Moisés: Moisés, estou contigo até o fim, o que precisar, só manda um WhatsApp, que eu estou à tua disposição, e nós vamos junto. E nós estamos junto contigo, Moisés. E foi o que aconteceu. E naquela época, Moisés havia prometido para Caleb uma cidade. Foi maravilhoso. Passou-se o tempo. No capítulo 14, Caleb volta a Josué e diz assim: Josué, hoje eu tenho 85 anos de idade, mas eu ainda tenho força e tenho vigor e destreza. Ó, não briga comigo não. E agora eu vim aqui conversar contigo, Josué, para ter aquela porção de terra que me foi prometida por Moisés. Não apenas a terra que foi prometida ao meu clã, não a terra que foi prometida para a minha tribo. Caleb, filho de Jefoné, ganhou uma terra específica, uma cidade específica para ele. Caleb é descrito aqui, como em outras passagens, como um quenezeu. Os quenezeus formavam um grupo não israelita, descendente de Esaú, ok? Abraão com Agar, por intermédio de Kenaz. Então aqui, na verdade, é só para você se situar. Esaú foi o filho que Abraão teve com a sua serva, ok? Com Agar, mas no entanto, os descendentes do povo de Deus foram os filhos de Abraão, que ele teve, foi o filho de Abraão que ele teve com Sara, que foi o... Qual é o filho que ele teve com Sara? Hã? Ah! Esaú é filho de Israel? Jacó é Israel. Jacó. Sim. Gente, vamos tirar essa confusão. Vamos lá. Nós confundimos Ismael com Esaú. Eu quis já justamente. Então vamos recapitular? Quem é Isaac? Filho de Abraão. Com Sara. E Esaú é filho de Jacó. Hã? Isso, filho de Jacó. Não? De Isaac? Sim.
Então vamos lá, gente, vamos só recapitulando. De novo, Abraão teve 2 filhos. Um chamava Isaac e o segundo com Agar? Ismael. Então tá aqui o errinho. Esaú, eu coloquei aqui Esaú, é Ismael. Ele era descendente de Abraão com Agar, Ismael, tá? Não é Esaú aqui, ó, perdão, tá? Vamos só corrigir isso porque isso aí passar batido. Não, não é. Aqui é Ismael, não é Esaú. Por intermédio de Kenaz, ao que tudo indica, alguns desses grupos associaram a Judá em uma época anterior. Alguns acreditam que Caleb, um dos homens mais fiéis a Deus em sua época, pertenceu a uma geração da família não israelita. E todo esse processo da mudança aconteceu numa região chamada Cades Barneia, que é um lugar consagrado, estabelecido por Deus para tratamento. Esse lugar avistava Canaã, mas não era especificamente Canaã. Então, neste cenário, houve o cumprimento da promessa que Moisés fez a Caleb. E está aqui, ó. Com 85 anos de idade, se sentindo muito bem, recebeu a cidade de Hebrom e até hoje os seus descendentes residem lá. Hebrom é a cidade que Caleb foi presenteado. Caleb foi presenteado por Josué, tá? Esta é o benefício que ele teve por ter acompanhado. Caleb, aqui a Bíblia diz que ele foi fiel como um cão. É profundo isso. Foi um dentre os 600 mil israelitas que saíram com Moisés da escravidão do Egito. Foi um dos 12 espias, era portador de boas notícias. Foi o único que disse que dá para permanecer, dá para ganhar, dá para vencer a batalha sim. Quando os 10 espias se rebelaram, dizendo que não havia como vencer, que os gigantes de Anequim eram grandes demais para a batalha, Caleb disse: não, nós vamos vencer, nós vamos sair vitoriosos. E agora, temos que falar desse momento marcante. O auge do livro de Josué é aqui. Capítulo 14, verso 5. É a reunião que é feita através de sorteios. E aí, conforme os sorteios vão acontecendo, todas essas tribos, esses clãs começam a receber a porção de terra. Então foram vários sorteios e aqui eu trouxe 2 mapas para vocês terem uma ideia da divisão. Lembra que no Google eu mostrei um pouquinho, ó? Aqui está o Mar Morto, aqui está o Mar da Galileia, aqui está o Rio Jordão. Ó, para você olhar aqui que fica melhor, ó. O Mar Morto, o Jordão, o Monte Nebo estava mais ou menos aqui, ó. Ó, tá aqui ele, ó. Monte Nebo, onde Moisés viu toda a região. Então vejam só, meus irmãos, esta foi a divisão das tribos, as porções de terras que cada clã recebeu. Com exceção, então, no caso, como nós falamos, Caleb ganhou uma cidade para ele e os demais foram recebendo porções de terra. 2,5 tribos entregues diretamente pela mão de Moisés e as outras 9 doadas por Josué através do sistema de sorteio, que nós vamos ver agora exatamente como isso acontece. Mas só para você se situar no antes e o depois. Antes, a região ela era tomada pelos inimigos do povo de Deus. Então nós tínhamos aqui os filisteus, nós tínhamos os heveus, jebuseus, cananeus, os gigarzeus, os heveus, enfim, todos eles que habitavam naquela região. E a vitória foi acontecendo de forma gradativa
e eles foram sendo sacados dali e foram sendo substituídos pelo povo de Deus, pelo povo hebreu, que passou a dominar e a morar. Lamentavelmente, em alguns lugares, alguns destes povos permaneceram durante muito tempo, que é o tópico da próxima matéria, sobre o livro de Juízes. Mesmo Josué já fazendo a distribuição, mesmo aquele povo indo para aquelas regiões, mas os povos inimigos, por exemplo, os filisteus, vamos citar como referência, permaneceram durante muitos e muitos anos ainda, pressionando e escravizando e destruindo o povo. Prova disso é por isso que nós temos o livro de Juízes, que são pessoas levantadas por Deus que agiam de forma simultânea em diversas regiões para governar o povo. E quando eu falo de filisteu, obviamente eu já me remeto a um juiz da próxima aula, que é o Sansão, por exemplo. Um deles. Mas nós temos Débora, Baraque, Jair, temos muitos juízes que atuaram cuidando e governando o povo, Jefté e assim por diante. Por isso que a próxima matéria é uma matéria que vai mostrar que o povo entra num ciclo de pecado. Eles começam a pecar, Deus levanta um juiz e o juiz coloca a casa em ordem, expulsa esses inimigos e aí durante o período da gestão daquele juiz, que geralmente correspondia ao período da vida dele, Israel ou aquela região vive em paz. O juiz morre, Israel se esquece de Deus e pela influência constante do povo que ainda habitava misturado aqui no meio, eles voltam a pecar. E aí eles são escravizados, torturados e ficam ali durante anos e anos e anos. Novamente Deus levanta um outro juiz e aí ele começa a colocar a casa em ordem mais uma vez. Então aqui é para você entender o que aconteceu. Números 32 traz aqui um detalhe interessante. Por isso que eu até copiei o mapa de novo e fiz essa marquinha vermelha aqui, ó, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Aqui era uma região, essa região que está aqui em vermelho, é uma região oportuna para a criação de gado. É uma planície. Então, Moisés recebe um pedido desses três clãs, dessas três tribos, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Logo que eles cruzam o Jordão, eles se deparam com esta região aqui e eles se apaixonam por aquele lugar. E aí então, ainda com Moisés vivo, eles fazem um pedido para já se estabelecer nesta região. Moisés concorda, porém condiciona que eles deveriam então deixar as esposas nessa região e acompanhar todas as demais tribos durante o processo de tomada e que somente após as demais tribos do povo de Deus, da família de Jacó, estabelecida aqui, é que eles poderiam retornar, poderiam voltar e se estabelecer definitivamente e não estariam cometendo pecado contra Deus. Aqui nós temos de forma clara o que aconteceu com os descendentes de José. José era filho também de Jacó. Ele era aquele que foi para o Egito, mas não recebeu a terra. A terra foi dada aos seus 2 filhos. E a Bíblia fala que Jacó, no momento quase da sua morte, faz uma bênção trocada para os seus 2 filhos. E o que nós vemos aqui acontece. Um deles, o menor, acaba recebendo uma porção de terra ainda maior e que foi estabelecida em 2 regiões.
tendo o rio Jordão como o divisor. E a tribo de Efraim, também filho de José, recebeu uma outra porção de terra. Tá? Então aqui nós estamos falando sobre Josué capítulo 16 e 17 e é exatamente como acontece a descrição da promessa que Jacó faz, dizendo que o menor seria maior. Quando José vê que no momento da sua morte o avô faz esse movimento, ele tenta corrigir. Não, meu pai, Efraim é o mais velho. Aí o Jacó diz, eu sei o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo, faço propositalmente. Ele não ficará sem a sua porção de terra, mas Manassés terá mais. E foi o que aconteceu. Há um momento também no capítulo 18, antes de acontecer os sorteios, há uma mudança. Quando Ah, sim. Não, a divisão de forma... mais justo. Puxa vida, aí eu vou dizer para o senhor sobre justiça, aí nesse caso eu não posso argumentar, porque foi assim que aconteceu. Se fosse hoje, realmente eles entrariam com ação. Mas nós devemos também com uma ação indenizatória. Claro. Uma ação indenizatória, mas óbvio que o Tiago está falando faz sentido. Claro que nós tínhamos tribos maiores e menores. O povo ia crescendo. Nós vamos falar de uma delas, da tribo de Judá, que teve seu espaço. Mas nós vamos falar também da tribo de Levi, que não teve seu espaço. Nós já vamos chegar aqui para falar sobre ela e realmente ela seria a que mais reivindicaria. Mas daqui a pouco a gente vai dizer o que é que eles ganharam. Mas houve uma movimentação, como aconteceu no Brasil. Logo que o Brasil começou com o Império, enfim, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Depois de muito tempo, ela mudou do Rio de Janeiro e foi estabelecida no Distrito Federal, em Brasília. E acontece a mesma coisa também aqui. Logo quando, então, o povo de Deus vence a batalha de Jericó, eles se estabelecem numa cidade bem próxima, chamada de Gilgal. É aqui que Josué faz a circuncisão de todo o povo, todo homem que porventura estava na batalha, que nasceu durante os 40 anos no deserto, ele é circuncidado em Gilgal. Gilgal é a capital, é o quartel-general, é onde tudo acontece, todas as decisões. Quando o povo de Deus vai para uma batalha, por exemplo, a Batalha dos 5 Reis, que nós escutamos agora, eles saem de Gilgal e se deslocam para as necessidades, para as regiões em que eles precisavam guerrear. E é feita uma transferência dessa capital de Gilgal para Siló. Então o capítulo 18 traz aqui, retrata exatamente esse momento desta mudança de Gilgal para Siló, e ela passa a ser a cidade principal desse desfecho. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava lendo essa semana, aí eles ganhavam as batalhas e voltavam para Gilgal. Aí fala assim que eles iam matando durante o caminho, né? Tem em algum lugar a quilometragem que eles andavam para depois eles matavam e voltavam ali? Tem algum lugar? Eu não tenho, eu não achei isso. Porque é assim, ó. Aqui é uma cidade de estratégia. Siló passa a ser um lugar onde Josué estava vivendo. Ele sai de Gilgal, vem estabelecer aqui, que nada mais é que Jerusalém. Depois passa a ser Jerusalém. Por isso que ela está aqui, ó. Ela leva esse primeiro nome de Siló e depois, com o tempo, passa a se chamar Jerusalém também. Aqui Hebron, a cidade que Caleb recebeu de herança, pertencendo à tribo de Judá, tá? Eu não tenho exatamente a quilometragem que o povo percorreu durante todo o trajeto, tá? Mas eu sei que eles saíram, por exemplo, para defender os gibeonitas
contra os 5 reis, e eles viajaram uma noite inteira. A Bíblia fala que eles viajaram, marcharam, saíram de Gilgal e foram chegar para a batalha no outro dia. Então, com certeza era um trecho comprido, né? Capítulo 19, começam os sorteios. O primeiro sorteio que acontece é para a tribo de Simeão. Está aqui, ó. Então, só para você se localizar no que eu estou falando, ó, é esta parte aqui embaixo, ó. Simeão recebe esta porção de terra, pequena inclusive, está aqui, ó. A herança dos simeonitas tiradas de Judá, pois Judá recebera mais terra do que precisava. Assim os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. E se você olhar aqui, ó, exatamente isso, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui pertence à tribo de Judá, ó. Ó. E os simeonitas se estabelecem dentro da faixa que pertencia à tribo de Judá. Deixa eu voltar lá. E aqui eu tenho a sequência dos sorteios. Tudo isso descrito a partir do capítulo 18 em diante, até nós chegarmos no 23, onde tudo para. Então aqui não foi pela loteria federal, mas eles se reuniram e começaram a fazer. Houve 7 sorteios. Benjamim, Simeão, Zebulon, e aqui eu até coloquei a ordem aqui, ó. Primeiro sorteio, segundo sorteio, terceiro sorteio. Benjamin ficou apertadinho. Ficou apertadinho. Aham. Quarto aqui no meio, quinto, sexto, sétimo sorteio. Sétimo sorteio foi a terra destinada para os danitas, para a tribo de Dan, ou para o clã de Dan, né? E aí eles foram se estabelecendo. No entanto, eles ainda precisavam guerrear para conquistar efetivamente. E é por isso que deste lado do rio, os gadistas, a tribo de Manassés e também a tribo de Ruben, está aqui, eles continuavam guerreando para sacar todos os demais. Vamos para frente. E agora, indo para os finalmente, nós vamos ter aqui Josué, capítulo 20, a definição das cidades de refúgio. Eram 6 cidades. Vai cair na prova? A quantidade das cidades? Vai cair na prova. Quantas cidades refúgio que foram destinadas e qual era a finalidade das cidades de refúgio? Está aqui, ó. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas. Para quê? Inclusive para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem a intenção, veja, sem intenção, poderá fugir para se estabelecer lá. Números 35 e 15. Então haviam 6 cidades, chamadas de cidades de refúgio, que quando houvesse algum tipo de assassinato que não foi intencional, havia uma esperança para aquele assassino poder se esconder lá, para que ele não fosse morto. Caso contrário, ele seria executado, seria morto. Quais eram as cidades? São essas, ó. Quedes, Kiriat Arba, Bezer, Siquém, Golã e Ramote. Essas são as cidades. Esses nomes não vão cair. Não, os nomes não vão cair. Tá aqui na apostila. Tá em Hebron, ali. Cadê? Aijalon, Catsbaneia, blá. Quedes, Golã, Ramote, Siquém, Bezer, Hebron.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 20. Mas tinha um bocado de assassino inocente nessa época. Tinha. Aqui só tem um detalhe, ó. Quedes, Golã, Ramote, Siquém, Hebron, Kiriat Arba. Só vamos confirmar aqui, ó. Aqui eu coloquei Hebron e a imagem que eu achei na internet, eu gostei dessa imagem. Eu nem olhei esse detalhe, ó. Aqui está como Kiriat Arba. Ela pode ser a mesma cidade. É a mesma Hebron. Tá? É a mesma Hebron. E aí, meu irmão, tem mais um detalhe, que é onde nós vamos falar agora. Dessas 6 cidades, então moravam as pessoas que estavam se refugiando, mas também elas se uniram a 48 cidades que também eram destinadas à tribo de Levi. Das 48, 6 eram as cidades de refúgio. Essas cidades se localizavam entre as 12 tribos. Então, cada uma das tribos tinha que entregar uma cidade para que os levitas pudessem cultivar o seu gado, para que os levitas pudessem se estabelecer, para que os levitas pudessem viver naquela região. Então, 48 cidades não era uma faixa de terra, era um lugar específico dentro de cada tribo que eles poderiam permanecer. E olha aqui o texto: não se deu aos levitas nenhuma consignação de território, sendo Jeová apenas a sua herança. E para finalizar, existe um momento em que as 3 tribos constroem um lugar para oferecer sacrifício a Deus, e no primeiro momento as demais 9 tribos pensam que eles haviam se rebelado. Mas no final eles mandam Finéias, que era da tribo de Levi, para esclarecer. E foi tudo mal entendido e a paz se restabeleceu. E aqui eu encerro. Josué 23 e 24. Leia, meu irmão. Leia. Mas leia com alegria no seu coração. Porque nesse capítulo 23 e no capítulo 24, Josué deixa de forma clara qual é a sua decisão em servir ao povo de Deus. E ele diz: olha, agora eu já dividi as terras, eu posso morrer. E ele morre com 110 anos de idade. No entanto, ele diz: se vocês quiserem continuar a servir os deuses que vocês trouxeram lá do Egito, ou os deuses que vocês aprenderam a servir ou a adorar aqui com as nações pagãs que nós expulsamos, o problema é de vocês. No entanto, eu e a minha casa, nós aqui serviremos ao Senhor. Peço desculpa se alguma coisa ficou para trás, o tempo não foi tão... deveríamos ter um tempo maior, como sempre, né? Mas eu encerro aqui com muita alegria, recomendando que você faça a próxima matéria, escolha com muita atenção, e nós vamos ter Juízes, que é uma matéria que traz na sequência. Vai ser ministrada pelo Felipe e vai ser bênção. Que Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Nós nos vemos domingo que vem.